A decisão de ter filhos envolve muitas questões, mas este era um sonho antigo de Daniele. Desde que a gente casou, eu sempre tive o sonho de ser mãe. Então, eu sempre fui aquela tia presente, os meus sobrinhos sempre me adoravam, sempre queriam estar na minha casa o tempo todo. Então, a gente casou e eu já queria ter filho. Só que nós casamos no dia 5 de dezembro de 1998 e o projeto da faculdade começou em janeiro. Nós não tivemos nem lua de mel. E a gente já começou a trabalhar demais. E eu dizia para o Carlos, eu quero ter filho. E no início ele dizia assim, será? Tá tão bom só nós dois e tal. Tem certeza que tu queres ter, que a gente vai ter filho e tal? É tão bom. E eu dizia que eu queria ter, e eu dizia, e o Carlos nunca demonstrava assim, de maneira clara, que ele queria ter filho. Quando Dani decidiu que era hora de encarar a maternidade, ela não conseguia engravidar de jeito nenhum, embora todo mês achasse que estava grávida. Chegou um tempo que a Daniele sempre se achava grávida. Chegou um tempo que aí ela reunia o pessoal e dizia, tá, tô grávida, e ia descobrir não estava. Chegou um tempo que quando ela anunciava, já que estava grávida, ninguém mais acreditava, né? Ninguém acreditava. Tanto que eu todo mês achava que eu estava grávida, achava e eu não estava. Durante uma festa de família em Jussara, Carlos foi questionado por um parente distante sobre sua paternidade. É gaúcho? Qual daqueles ali? Quantos daqueles ali são teus filhos? Aí ele olhou para aquelas crianças assim, aí o olho dele encheu de lágrimas, igual ainda agora, ele falando da Carlinha, o olho dele encheu de lágrimas e disse assim, não, Deus ainda não me deu essa graça. E eu estava atrás dele, ele não sabia. Gente, eu acho que eu engravidei naquele dia. Eu tenho certeza que porque eu já voltei de Jussara grávida. Uma coisa impressionante. Eu acho que eu precisava ter a convicção de que o Carlos realmente queria ser pai para eu conseguir engravidar. 9 meses depois, nasceu a primeira filha, Carla, e após alguns anos, o caçula Daniel. E é engraçado que os filhos nascem e a gente muitas vezes se equivoca, a gente acha que o importante é a gente lutar para ter bens materiais, para dar conforto para os nossos filhos. E lá pelas tantas a gente se dá conta de que os filhos, o que eles querem é a presença da gente, o que eles querem é estar junto com a gente, é o carinho, é a atenção. Para eles não interessa se o teu carro é do ano, para os nossos filhos não interessa se a gente está bem de vida, se a gente está com tranquilidade financeira, nada, eles nem se preocupam com isso, a única preocupação que eles têm. Meus pais vão estar em casa, meus pais vão estar presentes nos momentos importantes da minha vida, os meus pais vão estar na minha escola, acompanhando a minha vida escolar, que é o que realmente é importante, é o que realmente fica. Mas nem sempre foi assim. Na época da faculdade SEAMA, Dani e Carlos ficavam muito pouco tempo em casa e a consequência dessa ausência começou a afetar os filhos. E foi o susto que nós tomamos a partir do momento que nós decidimos ficar integralmente vivendo para os nossos filhos. Quando a gente chegou aqui em Brasília, a gente se olhava assim, a sensação que a gente tinha era como se a gente não estivesse conhecendo os filhos da gente, era como se a gente estivesse conhecendo naquele momento os filhos da gente. A gente se assustava e se surpreendia o quanto que a educação que nós estávamos dando para eles estava distante da educação que nós havíamos recebido dos nossos pais e que tinha sido fundamental para que a gente se tornasse quem a gente é, né? Então eu lembro que a gente ia para o shopping aqui em Brasília, era um caos. Cada vez que a gente ia para o shopping era um caos. Voltavam os dois chorando dentro do carro, porque eles queriam comprar. Shopping para eles significava presente. E não existia a possibilidade de se ir no shopping sem você comprar alguma coisa. E aí a gente se assustou. Não, pera lá. Gente, a gente vai no shopping para se divertir, a gente não precisa comprar, mas eu quero. E eu me lembro que uma vez o Daniel me falou assim, mãe, você era muito mais legal quando você trabalhava na SEAMA. O que ele quis dizer com isso? Porque eu cobrava menos, porque eu dava mais bens materiais para compensar. E não era por aí. Então a gente chegou aqui e disse, não, fizemos uma reunião, estabelecemos mesada, estabelecemos para eles que presente. Eles teriam presente em algumas datas específicas, como Natal, aniversário e Dia das Crianças. O restante eles teriam que comprar. O que vocês quiserem, vocês vão ter que comprar. E foi algo que foi duro no início, foi duro para estabelecer, a gente luta até hoje, porque a TV ela acaba
contribuindo para que as crianças sejam cada vez mais consumistas, e a gente precisa trabalhar os valores, mostrar para eles o que é realmente importante, para que a gente consiga educar de maneira efetiva. Quando Carla, a filha mais velha, entrou na adolescência, Dani e Carlos se depararam com uma triste realidade. Surpreso, a gente começou a constatar que muitas coisas, das reações, das ações dela, enfim, do que ela dizia, não refletiam aquilo que a gente queria ter educado, aqueles valores que a gente pensava que, sei lá como ela tivesse absorvido, porque a gente dedicava pouco tempo, né? Então a gente acabou se surpreendendo com isso, e aí realmente a gente chegou à conclusão que a gente não tinha adequadamente, né, nossos filhos, em virtude grande virtude da parte do tempo, um pouco tempo dedicado, né? Então isso nos fez realmente refletir e pensar no que fazer para alterar, para mudar essa história, né? Para a gente conseguir recuperar aquele tempo em que a gente esteve ausente, aquela lacuna que eles tiveram na educação daqueles valores que a gente recebeu dos nossos pais, enfim, que a gente acha correto, né? Por meio do diálogo e da leitura de livros que abordavam os mesmos valores que a família gostaria de transmitir, é que o casal foi conseguindo mudar o comportamento consumista dos filhos. Mas o principal é a gente perceber que quantidade não é qualidade. Às vezes a gente tem tanto tempo dentro da casa da gente, a gente se pega gastando horas e horas e horas nas redes sociais. Eu lembro que uma vez a Carlinha, na época, eu acho que ela deveria estar lá com uns 7, 8 anos de idade. Nós chegamos do trabalho, quer dizer, a gente tinha passado um dia inteiro fora de casa trabalhando, e aí nós deitamos na cama, ele no celular e eu no outro celular, resolvendo problema, resolvendo coisa de trabalho ainda, ou então olhando as redes sociais. E aí ela olhou, ela havia convidado 2 vezes a gente para brincar. E aí a gente não respondeu. Aí ela foi do lado do nosso quarto, lá em Macapá tinha um escritório. Aí ela foi lá no escritório, foi no computador do escritório, lá na época tinha o Google Talk, e ela mandou pra gente assim: dá pra largar essa porcaria deste telefone e vir brincar comigo? E nós recebemos a mensagem assim, quase que instantaneamente. A gente se olhou, né? A gente começou a rir, largou o celular e foi pra lá com eles. Porque o importante quando a gente está trabalhando demais é que os poucos momentos que a gente tem no seio da família, que a gente se dedique, fazendo as coisas que os filhos gostem, aproveitando para educar, né? A gente cai naquele engano terrível de querer compensar a ausência da gente com bens materiais, não dizer não para os filhos, né? Isso aconteceu demais comigo, principalmente na época que eu estava na SEAMA e que a gente tinha outro polo da SEAMA em João Pessoa, que eu viajava uma vez por mês, eu voltava, enchia os meninos de presente, saía com eles, deixava escolher presente, porque eu pensava, poxa, eu vou ainda dizer não para os meus filhos, passei a semana inteira longe, e aí chega de me pede um brinquedinho, eu vou dizer não, e aí a gente se pega criando os filhos da gente de maneira extremamente consumista, e esse cuidado a gente precisa ter muito grande, né, para que a gente não transforme a ausência da gente na casa da gente com uma forma de compensar os filhos dando bens materiais. Foi errando e acertando que Dani e Carlos aprenderam uma valiosa lição sobre a educação dos filhos. Não importa o tempo que você tenha com eles, quando estiver com seus filhos, esteja por completo. E nunca se esqueça de sempre se questionar: estou sendo um bom pai? Estou sendo uma boa mãe? Eu acho que essa pergunta a gente tem que se fazer sempre, independente se a gente tenha muito tempo ou pouco tempo para os filhos. E eu acho que se a gente, no íntimo da gente, a gente conseguir fazer um balanço e responder essa pergunta e se planejar para poder atender melhor, acho que a gente consegue, tanto tendo bastante tempo ou pouco tempo, porque não é o ter bastante tempo também que vai fazer você dar atenção para os filhos, né? É a tua vontade, o teu planejamento e a tua dedicação realmente. A segunda grande decisão que eu tomei também foi sair do Rio Grande do Sul e ir para o Amapá, que foi uma decisão muito acertada, diga-se de passagem,
Lá conheci essa índiazinha linda. E foi aí que eu agarrei a minha grande oportunidade.